Pronto, boa noite. A paz do Senhor, amém? Amém. Meus irmãos, é muito bom podermos louvar a Deus, é bom podermos dizer que esse é um Deus grande, que a sua voz é poderosa, que a sua voz cria todas as coisas, que a sua voz e pela sua voz ele gera vida, e ele gera vida não apenas no sentido de existência, de trazer a existência, mas ele pega aquilo que já existe e por algum motivo acabou se afastando dos seus propósitos e misericordiosamente ele traz, ele resgata. E é porque esse Deus fala que nós estamos aqui, porque Deus fala conosco é que nós estamos aqui. E Deus fala de muitas formas, mas a forma ordinária de Deus falar, a maneira principal com a qual Deus se comunica com o seu povo, é por meio da sua palavra, é por meio da santa palavra que ele nos legou como uma forma de conhecê-lo, como uma forma de saber sobre seus atributos, sobre a sua santidade, sobre a sua glória. Então, nós nos reunimos todos os domingos e também em outras datas para celebrarmos a Deus por essa grande obra que Ele nos permitiu participar dela por sua graça, que é essa obra da salvação. Nós nos reunimos como povo para celebrarmos a Deus pela obra da salvação que Ele tem feito em cada um de nós e por aquilo que Ele faz a partir de nós na nossa cidade. Nós temos seguido aí um tema que é o Evangelho na cidade. E nós queremos com esse tema mostrar como o Evangelho ele toca as muitas áreas da cidade, a vida do povo na cidade, e ele vai com isso corrigindo, consertando, e ele vem trazendo vida aonde às vezes existem aspectos de morte. Jesus mesmo vai dizer que as portas do inferno elas não prevaleceriam contra a igreja. Então, mesmo que as portas do inferno elas tenham ferrolhos de ferro e de bronze na tentativa de permanecerem de pé, nós sabemos que o poder que a igreja carrega, que é o Evangelho de Jesus, ele é poderoso para destruir todas essas fortalezas e fazer com que uma vida nova realmente alcance pessoas. E quando nós falamos sobre o Evangelho na cidade, nós estamos falando sobre toda essa aglomeração, essa densidade de pessoas que se unem formando cultura. É isso que nós queremos dizer. E nós já falamos sobre como nós devemos orar, cuidar da cidade, e nós devemos trabalhar para a prosperidade da cidade, porque Deus se importa com cidades, Deus ama cidades, Deus ama a formação cultural, Deus ama o povo desenvolvendo cultura, Deus ama tudo isso. Mas nós também vimos como nós somos esses veículos de Deus para que, transformados pelo Evangelho, aparamentados pelo Espírito, nós nos tornemos alegria. Vivendo em alegria pela salvação, nós nos tornemos alegria no meio da cidade. No meio da cidade que ela está conturbada, ela está manchada pelo pecado. Nós somos esse povo que está sendo resgatado e por meio da alegria que Deus ele gera em nosso coração por causa da salvação, nós podemos chamar outros. E estamos chamando outros para fazerem parte desse grande povo que celebra na sua vida a grande salvação que nós encontramos em Deus. Então, quando nós olhamos para a cidade, nós precisamos perceber que a nossa atuação, ela é fundamental para que a cidade, ela alcance o conhecimento de Cristo, chegue ao conhecimento do Evangelho, das verdades do Evangelho. E é por isso que hoje nós vamos falar sobre o coração da cidade. Porque até agora, quando falamos sobre o Evangelho na cidade e a alegria da cidade, como sendo o povo de Deus, esse veículo de alegria, se você perceber, nós começamos cada vez mais a personalizar a coisa. Nós começamos a pessoalizar a coisa. Nós estamos trazendo cada vez mais perto de nós.
E quando nós falamos sobre o coração da cidade, nós precisamos entender o que forma o coração de uma cidade. Você sabe, você já passou por algum local e alguma pessoa virou para você e disse, olha, esse centro é o coração da cidade. Né? Esse é o coração da cidade de Cascavel, esse é o centro do coração de São Paulo, ou se você pensa em Nova York, você tem Manhattan, esse é o centro do coração da cidade, e você vai passando nos grandes centros e você vai sabendo, não, aqui é o centro do centro, e o centro do centro é o coração da cidade. E quando você chega no centro do centro de uma cidade, você descobre o que realmente é o objeto de adoração do povo que habita aquela cidade. Quando você chega nos centros de cidades, sejam no Brasil, sejam no exterior, você vai descobrir que é bem no coração das cidades que se erguem os principais monumentos que representam o que aquela cidade ou o que aquele povo realmente adora. Se você vê, as grandes catedrais, elas se encontram justamente nos centros da cidade. Os grandes monumentos que representam um tipo de religiosidade, eles se encontram nos centros da cidade. Mas não é só isso. Se você perceber, os grandes arranha-céus que mostram como é que o povo, como é que o ser humano, ele se reúne no entorno da celebração do Deus dinheiro, do Deus Mamon, dos seus próprios desejos, esses arranha-céus que representam toda a ganância, todo o desejo do homem pelo lucro, todo o desejo do homem pelas suas realizações, autorrealizações, promoções, eles também se encontram, são monumentos que celebram essa grande divindade que existe no coração do homem e se encontram no centro. Porque o homem, ele se dobra não apenas a imagens que ele mesmo cria, mas principalmente ele se dobra às imagens que o seu coração, ele aos poucos se dobra a essas imagens, mesmo que essas imagens, elas não sejam produzidas fisicamente. Então eu quero ler com você hoje, rapidamente, 2 textos. O primeiro é Êxodo, o capítulo de número 30. Vamos lá, Êxodo 20. Êxodo, capítulo 20. Você tem lá o segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Esse é o primeiro dos 10 mandamentos. O primeiro dos 10 mandamentos que diz: não terás outros deuses além de mim. O versículo 2 diz: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. E aí vem o primeiro mandamento, dos 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Agora, vá rapidamente para Romanos, capítulo de número 1. Romanos, capítulo de número 1, versículos 18 a 25. Novo Testamento. Você tem Atos, Romanos, capítulo de número 1. Versículos 18 a 25. Diz aí: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o
coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas, segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Nós temos aqui, então, diante de nós, um mandamento e uma constatação. O mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. Passaram-se os séculos. E depois vem o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, e ele faz um diagnóstico, um raio-x do coração humano. E ele diz: vocês criaram vários e vários deuses. Vocês abandonaram a imagem do Deus invisível. Vocês abandonaram esse relacionamento com o Deus invisível, mesmo vocês tendo toda a criação que mostra a grandeza, a glória, o poder, como foi dito aqui no louvor, o poder da sua voz, e abandonando esse Deus, vocês acabaram construindo imagens para si mesmos. E quando vocês construíram imagens para si mesmos, vocês receberam de Deus, em troca, essa liberdade de receberem o resultado da escolha de vocês. É assim, o salmista vai dizer: Deus é o Deus dos céus, e os céus são os céus do Senhor. A terra Ele deu aos homens. Então, os céus é o lugar onde Deus coordena, e Deus deu aos homens esse universo para coordenar. Deus nos colocou lá com Adão e Eva no jardim, e Ele nos designou como cuidadores, como administradores desse mundo. Esse mundo foi dado ao homem. E aí o que o homem faz? O homem começa a imprimir nesse mundo a sua imagem e a sua semelhança, e não mais a imagem e a semelhança de Deus. E nós começamos a querer realizar a nossa vontade. Então, se você começa a conversar com Deus, e se Deus, então, começasse a responder para você, e você perguntasse a Deus e dissesse: Senhor, como é que estão as coisas aí em cima? Ele diria para você: está tudo bem, aqui está tudo certo, está tudo tranquilo. Mas Deus, está tudo em paz aí, não tem nenhum tipo de rebelião, nenhum probleminha, nada, pecado, nada. Ele: não, aqui está tudo certo. Mas Deus, como é que está tudo certo aí em cima, se aqui embaixo está tudo avacalhado? Ele fala: não, aqui em cima eu coordeno. Mas Deus, e aqui embaixo? Ele falou assim: eu já ensinei vocês. Eu ensinei vocês. Lembram? Vocês perguntaram: como que eu posso orar? E aí eu ensinei a vocês. Orem assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. E nós oramos e nós pedimos: Senhor, realiza. Nós somos o povo que diz: Senhor, realiza o que o Senhor está realizando aí em cima, aqui embaixo. Nos ajuda a organizar as coisas aqui embaixo, a partir de uma visão da tua glória e da tua santidade aí de cima. Mas aí o que nós começamos a fazer, o que o mundo começou a fazer, o que as cidades começaram a fazer, elas começaram a celebrar a outros deuses construídos no coração. E nós construímos deuses o tempo inteiro. Como diz Calvino, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nós estamos fabricando ídolos constantemente. Então, por construirmos esses ídolos, lá em Romanos, o texto que nós lemos, você escuta Deus verbalizando a resposta a essa nossa atitude. Ele disse: eu ensinei a vocês, orem, faça a tua vontade na terra como no céu. Como vocês não quiseram isso, então eu vou deixar que vocês façam a vontade de vocês. Realizem a vontade de vocês. E então assumam as consequências e as responsabilidades pelas vontades de vocês. Aí você vê, as consequências uma perversidade entrando no mundo, uma maldade entrando no mundo,
onde fez com que a humanidade ela caísse em uma profunda imoralidade sexual. É isso que Paulo vai dizer. A idolatria do coração de vocês. Vocês se dobrarem a outros deuses. Vocês terem negado outros deuses. Negado a Deus e se dobrado a outros deuses. É o que está fazendo com que toda essa corrupção, com que toda essa maldade avance pela humanidade, avance pelo mundo, destruindo tudo o que está diante de nós. Então Deus, Ele se encarna, Ele morre na cruz, na pessoa de Jesus, e Ele forma um povo que agora é cheio do Espírito e é capacitado por Deus para se tornar um povo diferente, uma nação santa, um sacerdócio real, um povo que ele é propriedade exclusiva de Deus. Um povo que se torna casa de Deus, morada de Deus, um povo que é sal da terra, luz do mundo, um povo que mostra para o mundo como sinal do reino de Deus que existe um reino para o qual nós vivemos, para o qual nós estamos dedicando todas as nossas expectativas. E esse reino, ele é esperado por nós, e não é apenas esperado no sentido passivo, mas ele é celebrado com todas as nossas forças, em cada um dos nossos encontros, mas não só nos nossos encontros, ele é celebrado por nós na nossa vida, experimentando uma verdadeira transformação. E com isso nós vamos, à medida que somos transformados por Deus, vamos transformando o mundo e fazendo com que as trevas que estão ao nosso redor, elas possam retroceder. É isso que Deus vai fazendo através de nós. Mas eu gosto muito do C.S. Lewis. Ele é um grande escritor, um teólogo. Ele é mais conhecido, por exemplo, pelos livros que ele escreveu, que são as Crônicas de Nárnia, viraram filme. E nas Crônicas de Nárnia, que eu gosto muito de ler com Davi, existe uma parte onde eles estão lutando contra um mal que está tomando conta daquele mundo fictício. E é um nevoeiro que toma conta, rouba a vida das pessoas. Então ele se encontra com um mago. O nome desse mago é o mago Curiaquim. E eles precisavam então lutar contra essa maldade. E o mago vai dizer para eles, para aquelas crianças que estão lutando contra o mal, ele vai dizer, olha, não pensem que será fácil. Esse mal vai trazer à tona aquela maldade que está no coração de vocês. Ele vai tentar vocês. Não caiam em tentação, ele diz. Por quê? Para que vocês possam vencer, derrotar o mal que está ao redor, é preciso derrotar primeiro o mal que está dentro de vocês. O povo de Deus, ele vive, como C.S. Lewis acabou de maneira brilhante definindo para a gente. Nós só podemos enfrentar o mal que está ao nosso redor e servir ao mundo com alegria, desde que primeiro nós tenhamos essa sinceridade como povo de Deus de analisar o coração e vencer a maldade que está dentro de nós. A maldade que está no nosso próprio coração. Para que nós possamos, por Cristo, pelo poder do Evangelho, sermos libertos disso. E então termos um coração diferente. Por quê? Porque o coração da cidade é o reflexo do nosso coração. O que está no centro da cidade é o reflexo daquilo que está no nosso coração. Então, se nós queremos ser uma cidade diferente, se nós queremos ser um povo diferente, se nós queremos ter uma cultura diferente, então Deus precisa entrar em nosso coração, assumir o trono, e nós precisamos quebrar todos os ídolos que nós construímos ao longo da nossa vida. Nós, como povo de Deus, precisamos destruir a nossa idolatria. Se você perceber, a Bíblia vai narrar a criação de todas as coisas. E lá vai contar como Deus construiu
o universo, e de repente Deus cria o ser humano, e ele, ao criar o ser humano, faz algo assim totalmente novo, diferente daquilo que ele havia feito até então. Ele vai dar ao ser humano a sua imagem e a sua semelhança. Dentre várias questões teológicas que envolvem a imagem e semelhança, um fato é que imagem e semelhança, ela tem a ver com a representatividade do ser humano daquilo que Deus é. Ou seja, todas as vezes que um imperador romano ele conquistava um determinado território, muitas vezes ele não ia no território, ele nem conhecia o território, mas aquele território pertencia a ele. E as pessoas precisavam saber a quem pertencia o território, quem é que reinava, quem é que era o imperador naquele local. Então, eles enviavam um busto do imperador e eles colocavam no centro, no coração da cidade, para que as pessoas pudessem passar por ali e olhar para a imagem, a semelhança que estava naquele busto e dizer: entendi, o imperador reina nessa parte do mundo. É o imperador que reina nessa parte do mundo, na nossa cidade. Deus, então, ele nos coloca como sua imagem e sua semelhança. É óbvio que, à medida que a vida acontece, o povo de Deus passa pelas cidades, ele constrói cultura, ele começa a construir família, relacionamento. De suma importância que as pessoas, ao passar por nós, vejam em nós a pessoa de Jesus, consigam perceber em nós a presença de Deus, a tal ponto que elas, ao olharem para nós, elas digam: entendi, na vida dessa pessoa, Deus reina. Nós somos a imagem e semelhança. Paulo vai dizer que Cristo está sendo formado em nós. E é Cristo sendo formado em nós a esperança da glória. Então, irmãos, é quando nós estamos experimentando essa grande experiência da fé, de estarmos sendo moldados à imagem de Jesus, que Deus vai sendo reconhecido também ao nosso redor. E a glória dele vai sendo vista. Mas se você perceber, isso tudo acaba com a queda do homem no pecado. Depois da queda do homem, você vai ver que a humanidade começa a se desenvolver, mas também começa a se desenvolver idolatria, começa a se desenvolver maldade no coração do ser humano. Logo depois da queda, Adão e Eva têm um filho, ou dois, Caim e Abel. Caim mata Abel. Por quê? Por inveja. Por um desejo de ser reconhecido. Era a imagem dele que ele celebrava. Era o desejo dele que ele celebrava. A imagem ou a idolatria de Caim não estava se realizando porque ele construiu um pequeno ídolo para ele, de pau, de pedra, de gesso. Não. Era algo que estava no coração dele. Se você vai perceber, os filhos de Caim também começam a praticar a maldade e a avançar na maldade. Lameque, por exemplo, ele começa a introduzir na humanidade a bigamia. Ele pega as suas duas mulheres e ele introduz agora a perversidade sexual. E ele vai ter orgulho disso. Ele vai dizer: se Caim ele foi punido, que eu seja punido 7 vezes. Deus agora está sendo deixado de lado e o coração, os desejos do homem começam a assumir o centro. É o desejo humano que começa a se tornar o que dita as regras e os valores da humanidade. A sociedade pré-diluviana mostra isso. Um Deus completamente desconhecido, de uma humanidade completamente idólatra, a ponto de você perceber que coisas estranhas aconteciam ali, naquela sociedade. A Torre de Babel é o desejo máximo da humanidade de querer se tornar o seu próprio Deus. Eles querem construir uma torre e chegar até Deus, porque eles querem ser o seu próprio Deus. Depois da Torre de Babel, você tem os impérios se formando, os grandes impérios, homens que assumem poderes extraordinários na humanidade,
e que tudo isso tem a ver unicamente com o desejo egoísta e megalomaníaco de alguns, de construírem para si potências para que possam dominar sobre os outros. Tudo isso, irmãos, está ligado ao coração do homem. E se você perceber tudo isso, faz muito sentido então, quando Deus chama o seu povo, o seu pequeno povo, que era escravo, para construir um novo povo, um povo que é alegre, um povo que reflete a glória de Deus no mundo. O primeiro mandamento dele é: não se contaminem com outros deuses, não pratiquem a idolatria. Não pratiquem a idolatria. E o que é idolatria, irmãos? Um ídolo é qualquer coisa mais fundamental do que Deus para a sua felicidade, para o seu sentido de vida ou para a sua identidade. Isso é um ídolo. Idolatria é o desejo desordenado por qualquer coisa, até mesmo coisas boas. Ou melhor, talvez, especialmente coisas boas. Idolatria pode acontecer, um ídolo pode ser um objeto material, uma propriedade, uma pessoa, uma atividade, um papel que você exerce, uma instituição, uma esperança que você conserva no seu coração, uma imagem, um prazer que você tem, um herói que você criou. Por exemplo, o trabalho pode se tornar um ídolo. E veja, trabalho é uma coisa boa. Deus nos chamou para trabalhar para a glória dele. Mas o trabalho pode se tornar um ídolo. Até mesmo trabalhos eclesiásticos podem se tornar ídolos. Até mesmo funções dentro da comunidade pode se tornar um ídolo, desde que aquilo assuma o seu coração e que aquilo se torne o seu sentido de vida. Se você perceber, uma família pode se tornar um ídolo. Família é uma instituição divina, é a primeira instituição divina, mas pode francamente se tornar um ídolo, desde que você entenda que você depende deles totalmente para ter sentido de vida, que eles são total prioridade na sua vida, sem que você entenda que outras pessoas fora do círculo da sua família também são importantes. Ser estimado, o desejo de ser reconhecido, isso é um grande ídolo. E veja, querer ser reconhecido, ser estimado é algo legítimo. Não é algo que é pecaminoso por si, mas pode se tornar um ídolo se o apego a isso significa que você se torna uma pessoa tão frágil a ponto de não poder lidar com qualquer tipo de desaprovação. Você precisa ser sempre aprovado por todo mundo precisa gostar de você. Isso é um forte ídolo. Mas como é que nós podemos identificar os ídolos no nosso coração? Se nós construímos ídolos o tempo inteiro, como é que nós podemos identificar esses ídolos no nosso coração? Às vezes nós começamos a pensar, e provavelmente você já está pensando, o que eu amo mais do que Jesus? E você começa a fazer e contabilizar, e essa conta é difícil. Essa conta é muito difícil, mas pensa da seguinte maneira. Qual coisa, se você perdesse agora, poderia te fazer perder a vontade de viver? Se você perdesse isso agora, você perderia a vontade de viver. Qual coisa, se você perdesse agora, faria desaparecer a sua esperança, o seu sentido de vida? O quê? Seus filhos, o marido, a esposa, o trabalho, seu dinheiro, seus bens. O quê? A sua ideologia política. O quê? Que se desaparecesse agora, faria você perder o sentido de vida. Seja qual for, a Bíblia chama isso de ídolo. A Bíblia vai chamar isso de ídolo. O ídolo é isso que você pensa que te faz viver, que dá sentido à sua vida. Se você quer realmente descobrir o que te faz viver, examine então os seus piores pesadelos.
vai para o outro lado. Vai para o outro lado, é mais fácil. Qual é o seu pior pesadelo? Você já pensou nisso? Qual é o seu pior pesadelo? Eu quero dar alguns exemplos que às vezes eles são muito sutis e passam despercebidos no dia a dia. Mas são coisas poderosas no coração do ser humano. Veja só, uma pessoa, ela pode amar o poder. Ela pode amar o poder. Quando você ama o poder, o seu pior medo, o seu pior pesadelo é a humilhação. Você, sabe, tem horror à possibilidade de ser humilhado. Então você quer viver longe disso. E quando você ama o poder, como é que é a sua relação com as pessoas? Você é uma pessoa utilitarista. As pessoas olham para você e elas percebem claramente que você quer usá-las, que cada um dos seus relacionamentos serve apenas para se aproveitar delas. É um relacionamento utilitarista. E quando você perde isso, qual é a sua reação quando você se sente humilhado? Quando você entende que você perdeu o poder, o controle? Você se ira, você se exalta, você arde em ódio contra a pessoa ou contra a situação que tirou de você aquilo que você achava que era o seu poder. Veja só, uma pessoa que ama, por exemplo, a aprovação, ela quer ser aprovada, ela quer ser benquista por todo mundo. O pior pesadelo dela é a rejeição. Ela não quer ser rejeitada, ela quer ser aceita. Ela é política. Ela abre mão, às vezes, dos próprios desejos, dos próprios valores, da própria moral, para poder agradar a todo mundo, fazendo aquela política da boa vizinhança. Por quê? Porque ela tem medo de ser rejeitada. A relação dela com outras pessoas é sempre uma relação de sufocamento. Ela sufoca outras pessoas, porque ela precisa o tempo todo ser reconhecida. Ela está conversando, ela conversa com você, ela entra numa conversa com você, mas de repente ela começa a falar de como ela é boa, como as coisas dela são melhores, como ela é capaz de fazer tudo perfeito, como tudo que ela faz é o sinônimo da perfeição. E ela está sempre mostrando de si, para quê? Para ser aceita por todo mundo. E com isso ela vai sufocando as pessoas. E quando ela perde, quando ela não se sente aprovada, mas desaprovada, a reação diante da perda é a covardia. Ela foge, ela se esconde, ela se sente mal, ela se esconde por trás da tristeza, da depressão, ela se esconde por trás de um autossufocamento, porque ela não consegue lidar com a realidade de que ninguém vai ser aceito por todo mundo. Você não vai ser aprovado por todo mundo. Uma pessoa, por exemplo, que ama o conforto. Eu amo o conforto. O medo dessa pessoa. Qual é o pior pesadelo dessa pessoa? O estresse. Lidar com exigências. Lidar com responsabilidades, assumir responsabilidades. Pessoas que gostam de conforto, elas não querem assumir responsabilidades. Elas passam as responsabilidades para o cônjuge, elas passam a responsabilidade para outras pessoas. Todo mundo tem a responsabilidade de organizar a vida dela, todo mundo tem a responsabilidade de cuidar dela, mas ela não tem a responsabilidade de fazer nada porque ela ama o conforto. A relação dela com outras pessoas é sempre de negligência. Todo mundo tem que estar concentrado na vontade dela, mas ela não precisa se preocupar com ninguém. Ela pode ser grosseira com as outras pessoas, ela pode falar com as outras pessoas do jeito que ela quer, ela pode ofender qualquer um, ela não precisa dar atenção para ninguém, ela não precisa se preocupar com qualquer situação. O que realmente interessa é que as outras pessoas sempre estejam envolvidas com as necessidades dela. Quando essa pessoa ela perde o conforto, a reação dela diante disso é o tédio. É aquela pessoa que você vê que ela está entediada. Ela está entediada simplesmente porque ela tem que fazer alguma coisa em prol de outra pessoa. Ela tem que assumir algumas dívidas ou responsabilidades por causa de outras pessoas.
E aí a vida dela fica completamente entediada. E por último, uma pessoa que ama, por exemplo, o controle. Ama controlar todas as coisas. Eu me vejo aqui. Eu me encontro aqui. Qual é o pesadelo de uma pessoa assim? É a incerteza. É de olhar e achar que ela tem que ter o controle de tudo, que todas as coisas precisam ser coordenadas, estarem bem sistematizadas, e se ela perder o controle, ela perde o seu sentido de direção na vida. Como é que é a relação de uma pessoa dessa com outras? É uma relação onde as outras pessoas se sentem o tempo inteiro condenadas. O tempo todo condenadas diante dela. Quando essa pessoa perde o controle, ela vive o tempo inteiro em preocupação, ansiedade. A ansiedade toma conta do coração. Então, irmãos, essas são alguns ídolos invisíveis que nós assumimos no coração no dia a dia e que às vezes nós não percebemos porque são ídolos sutis. Eles não estão construídos com pau, argila, pedra ou gesso, mas eles são poderosos no nosso coração. E o que essa idolatria nos propõe? O que a idolatria está nos propondo? O potencial dos ídolos no nosso coração é que eles começam, ou nós, na verdade, começamos a nos sentir como valorizados quando os temos na nossa vida. O nosso valor advém desses ídolos. Se eu tenho controle de tudo, então eu me sinto valorizado. Se eu tenho poder, então é assim que eu tenho valor e é assim que as pessoas me reconhecem. Se eu tenho esse conforto, então eu falo, agora sim, eu sou um cara de sucesso. Se eu tenho a aprovação das pessoas, então eu falo, eu sou um cara bom, eu sou muito bom. Então isso vai dando valor e sentido à minha vida. E aí a idolatria vai dizendo para você, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa bela. Veja, você é aceito por todos. Então, a idolatria, se você perceber, em última análise, é a adoração a nós mesmos. Em última análise, quando Adão e Eva caíram, e o diabo, ele conseguiu colocar no coração deles esse sentimento diabólico, luciferiano, todos nós acabamos comprando isso na história. Porque ele vai dizer, vocês viram, ou Eva, você viu o fruto? Ah, sim, mas não pode comer dele. Não, pode sim. O dia que você comer, você será como Deus. Então eles caíram na mesma mentira que o diabo caiu. O diabo quis ser como Deus. Adão e Eva quiseram ser como Deus. E nós queremos, com a nossa idolatria, ser os nossos próprios deuses. Nós queremos ter os nossos desejos realizados. O texto de Romano mostra justamente isso. Como o homem constrói ídolos de acordo com as suas vontades. Ele pode construir ídolo de pau, pedra, bronze. Ele pode construir a imagem de homens, a imagem de quadrúpedes, a imagem de répteis. Não tem problema. Tudo isso só tem um sentido. Essas coisas vão contribuir para a realização dos meus desejos. Esses ídolos vão contribuir para a minha autossatisfação, para a minha autorrealização. Então, se você perceber essa inveja, o desejo descontrolado, que é mostrado no Novo Testamento, por exemplo, quando Paulo fala constantemente, olha, cuidem dos desejos de vocês, cuidem desses desejos descontrolados de vocês. É o conceito do Antigo Testamento de idolatria. Quando o Novo Testamento fala sobre os desejos descontrolados, ele está usando essa palavra como sinônimo para a idolatria do Antigo Testamento.
Porque idolatria é qualquer coisa mais fundamental do que Deus para a sua felicidade, para o seu sentido de vida e para a construção da sua identidade. Então, meus irmãos, nós precisamos tratar o nosso coração. Vamos dar um exemplo para vocês entenderem de maneira prática. Vocês já ouviram, com certeza, aquela velha historinha infantil da Branca de Neve. Lembram da Branca de Neve, né? Ela tinha uma bruxa má. Vocês lembram qual era a prática diária da bruxa má? O que ela tinha, que ela fazia todos os dias na frente do espelho? Ela chegava na frente do espelho e ela dizia para o espelho: espelho, espelho meu, existe alguém no reino mais bonita do que eu? E todos os dias, não, tu és a mais bela. Até que um dia surgiu a menina, que a pele era branca como a neve, a Branca de Neve. E aí a inveja tomou conta do coração. Os desejos mais sombrios vieram à tona. E aquela mulher que era uma rainha agora é a bruxa má da história. Sabe? Nós também temos... Nós caímos no conto de que o espelho mágico da Branca de Neve era só da história, mas não é. Ele é mais real do que você imagina. E olha, você tem um espelho mágico. Você faz uso dele todos os dias. E melhor, você tem um espelho mágico aqui. Porque naquela época ficava na parede, mas hoje você tem um espelho mágico portátil. E você carrega ele para onde quer que você vá. E muitas vezes nós não percebemos como, por exemplo, o nosso celular é esse espelho pixelizado ao qual nós recorremos todo instante para saber: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito do que eu? Nós falamos: existe alguém mais feliz do que eu? E você vai nas suas redes sociais. Se existe, você fica triste. Existe alguém que viaja para lugares mais legais do que eu? E você está pesquisando. Existe alguém mais politizado do que eu? E você está o tempo inteiro bebendo daquilo. E você se pergunta: existe alguém mais inteligente do que eu? Espelho, espelho meu, existe alguém mais crente do que eu? É o crente de camiseta, né? Todo dia tem uma frase diferente no Facebook, mas é só no Face. A vida real não contempla a presença de Cristo. Existe alguém com uma família mais bonita do que a minha? Espelho, espelho meu, existe alguém com uma namorada ou um namorado mais bonito do que eu tenho? E a gente vai fazendo essas perguntas para o nosso espelho pixelizado todos os dias, e vamos tendo as respostas que vão inundando o nosso coração, abastecendo essa nossa concupiscência, esse nosso desejo desenfreado. E o tempo inteiro nós falamos: existe alguém, existe alguém, existe alguém. Veja mais um exemplo prático sobre como os nossos pecados comportamentais, eles são reflexos da nossa idolatria. Nós estamos fazendo isso todos os dias e não prestamos atenção, né? Mas eu pergunto para você: por que você faz essas perguntas para o seu espelho mágico? É simplesmente pelo desejo de querer ser feliz? Vamos pensar aqui. Você mente? Pensa aí, não precisa responder. Eu vou partir do pressuposto que sim. E quando você mente, por que você mente em determinadas situações e não mente em outras? Você já se perguntou? Por que você mente em determinadas situações, mas não mente em outras? Por quê? Porque naquele momento em que você mente, naquele momento que você resolve apelar para a mentira, existe algo ali que para você, para a sua pessoa, é mais importante que Jesus. Por isso, você abre mão de Deus pela mentira.
Seja a sua imagem, seja a sua reputação, seja um bem, seja um ganho que você vai ter, seja um lucro. Se você está mentindo, por exemplo, imposto de renda, né? É bem comum a mentira do imposto de renda. Que já te digam os nossos contadores aí presentes. É muito fácil o cliente chegar lá, mente para mim. Né? Porque o que está no coração daquele cliente? Não é só o desejo pelo lucro, mas representa uma idolatria. Ali, quando nós mentimos, foi manifestada a idolatria, algo que acreditamos ser mais importante para nós que Deus, algo que acreditamos que nos dá segurança, identidade, paz, significado, que não podemos abrir mão, demonstrando que aquilo tem mais valor do que Deus em nossas vidas. Lutero disse assim: debaixo de todo pecado comportamental existe um pecado de idolatria, e debaixo de todo pecado de idolatria existe uma descrença no Evangelho. Sabe por que você tem o primeiro mandamento contra essa idolatria? Não façam outros deuses. Não tenham outros deuses diante de mim. Porque todos os outros mandamentos, se você cair neles, é porque você já caiu no primeiro. Você não tem como cair nos outros 9 sem cair no primeiro. Porque os outros 9... todos os outros 9 são apenas consequências do abandono de uma visão gloriosa de quem Deus é. Você já perguntou por que os jovens se afastam tanto do Evangelho? Por que eles são tão seduzidos pelo mundo? Não é por causa de coisas. Não é por fazer coisas. Não. É porque eles acreditam que no mundo eles encontrarão a salvação para a vida deles. Para o desespero de alma deles. Para o desespero de sentido, de identidade, de significado, de aceitação, de alegria, de felicidade. Esses são os ídolos que estão dentro do coração e que não foram desmanchados. E eles precisam prestar contas diante desses ídolos na vida deles. Mas apenas Jesus pode trazer realmente sentido para a nossa vida. Como nós abandonamos, então, essa idolatria que é tão feroz? Jesus, ele vai dar a resposta. Ele vai ser perguntado: qual é o maior mandamento? Aí Jesus responde: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Ama o Senhor teu Deus. Como nós podemos abandonar essa idolatria, irmãos? Sabe, ninguém ele abre mão das suas convicções ou de um comportamento por uma simples tentativa. É por isso que muitas vezes nós tentamos abandonar algumas práticas que nós sabemos que não são práticas boas e nós voltamos a repeti-las, porque nós estamos tentando, mas ninguém consegue fazer isso simplesmente por mudanças apenas de comportamentos. Não. O que acontece é que um amor só pode ser retirado do nosso coração, só pode ser retirado do coração de uma pessoa se ele for expulso dali por outro amor. Nós precisamos substituir amor. Por isso, a resposta de Jesus para a idolatria é: ame o Senhor teu Deus. E se você perceber, antes, o texto que nós encontramos lá em Êxodo vai apontar sempre, o tempo todo: amem o Senhor teu Deus, amem o Senhor teu Deus. Mas nós, às vezes, caímos em um problema, que são os problemas da religião. Porque a religião nos aponta 3 caminhos para superarmos isso. A primeira abordagem é a abordagem moralista, onde você fala assim, quando você se pega no erro, né? Você fala: o seu problema é que você está fazendo a coisa errada. Você está falando consigo mesmo. O seu problema é que você está fazendo a coisa errada. Arrependa-se e mude o seu comportamento. E aí, nessa abordagem, as pessoas muitas vezes identificam seus erros comportamentais e eles tentam se aplicar à mudança das coisas, mas passado algum tempo eles acabam fazendo tudo de novo. Acabam regressando ao mesmo problema. Ou às vezes ele até abandona aquele problema. Até abandona determinadas práticas. Mas isso não quer dizer que o problema no coração dele foi resolvido. Então perceba que quando você age como moralista, você, mais uma vez, está tentando resolver problemas eternos com a sua própria força.
Nós não resolvemos problemas eternos com a nossa própria força. Mas também existe uma outra abordagem, muito utilizada pelas igrejas, que é a abordagem psicológica. O seu problema é que você olha para isso e diz: eu tenho um problema, e o meu problema é que eu não entendi ainda que Deus me aceita do jeito que eu sou. E aí você diz: se alegre com Deus, se alegre com Jesus. Nessa abordagem a pessoa até identifica o seu erro, mas ela não consegue trabalhar a idolatria. A idolatria, por quê? Porque a idolatria ela não tem nada a ver com o amor de Cristo por você. Não tem nada a ver com você reafirmar que Cristo te ama. Cristo te ama. E pronto. A idolatria tem a ver com o seu amor por Cristo. É como você ama Cristo. E a terceira abordagem é a abordagem do Evangelho, irmãos. Quando Paulo diz que nos versículos anteriores ao que nós lemos de Romano, ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. E depois ele começa a falar sobre a idolatria. Como nós podemos ser pessoas diferentes? Aprendendo a amar a Deus. E eu quero citar aqui, para acabarmos rapidamente, duas ilustrações. A primeira delas é uma ilustração bíblica. Vocês se lembram de Jacó? Lembram de Jacó? Jacó, ele chegou na casa do seu sogro Labão e ele se apaixonou ali por Raquel. E de repente ele queria se casar com Raquel porque ele estava apaixonado por Raquel e era um amor bonito. Talvez o amor mais bonito, a paixão de casal mais bonita, a história mais bonita que nós temos nas Escrituras. E ele está apaixonado por aquela moça. E de repente o seu sogro fala: ok, pode se casar. E ele entrega a filha mais velha ao invés de Raquel. E ele tinha feito um acordo com Jacó: eu te entrego a minha filha, mas você vai trabalhar 7 anos por ela. E Jacó olhou: 7 anos? Jacó falou: está fechado. Eu trabalho 7 anos para ter a Raquel, eu trabalho. Isso é o amor. Ele olha para Raquel e fala: para eu ter lá na frente a Raquel, o objeto do meu amor, toda a minha realização junto com ela, então trabalhar por 7 anos é coisa fácil. Então viver para ter Raquel é uma coisa fácil. Isso é um amor. É quando você realmente se dedica e dedica a sua vida para ter aquilo. Agora preste atenção. Vamos pegar uma outra ilustração. 2 homens. 2 homens, eles são contratados por uma mesma empresa. E aí você tem um homem que você faz um acordo com ele de um salário anual. Não é mensal, é anual. E você fala: eu vou te dar 10 mil reais no final do ano para você fazer essa tarefa. E você põe ele numa sala, ele fica numa sala trancada, e são 10 mil reais em um ano. Faz o cálculo disso, dividido por 12, você vai ver que dá menos de 1.000 reais por mês. E aí você tem um outro que vai fazer a mesma tarefa, você coloca numa sala idêntica do lado, e você fala: no final do ano eu vou pagar para você 1 milhão de reais. E ele vai fazer a mesma tarefa. E você perceba qual vai ser a atitude dos dois. O primeiro, provavelmente, ou ele desiste disso no meio do caminho, ou ele vem todos os dias desmotivado. Porque ele olha para o futuro e ele fala assim: não está valendo a pena, é pouco dinheiro, se eu fazer a divisão disso por mês, vai dar menos de um salário mínimo, como é que eu vou manter a minha família com isso? E ele já se desanima. Mas aquele outro que está olhando para o 1 milhão no final, ele vai todos os dias assoviando para o trabalho, e ele fala: ok, não porque ele está com o olho só no dinheiro, mas ele vê todas as possibilidades que aquele dinheiro vai trazer para ele, de qualidade de vida para a sua família, e tudo aquilo que ele vai poder ser beneficiado com aquele recurso, por causa daquele trabalho, e ele vai alegre, ele vai viver alegre por causa daquilo. Então, quando você olha para essas pessoas, elas estão olhando para um resultado final. E o Novo Testamento nos chama a olhar para o resultado final daquilo que Cristo fez na nossa vida. Nós somos chamados no Novo Testamento para experimentarmos a transformação por 2 processos. O primeiro deles é a morte. A morte das nossas vontades. Jesus vai dizer: negue-se a si mesmo. Abandone a sua vontade. Negue o seu eu. Isso significa ou chama-se arrependimento. Mas, por outro lado, ele vai dizer:
olhe para as coisas do alto. Olha para aquilo que é a promessa de Deus. Olha para aquilo que você recebeu em Cristo, a sua herança. Paulo vai falar constantemente sobre a herança, que nós recebemos uma herança guardada nos céus para nós, uma herança que está em Cristo, que nós somos co-herdeiros, juntamente com Cristo. Ele está nos mandando olhar para o céu e nos alegrarmos, por causa daquilo que nós temos seguros em Cristo Jesus. Então você tem tudo isso, tanto Jacó quanto aquele segundo homem, eles estão olhando para o resultado final. E eles, por mais que tenham que enfrentar dificuldades, estão vivendo naquele período sobre uma alegria do que eles vão alcançar no final, no resultado final. Sabe? Cristo é a nossa Raquel. Nós olhamos por Cristo e nós trabalhamos, e nós vivemos, e nós sentimos, e nós esperamos todos os dias para tê-lo conosco. Ele é o nosso alvo. Nós trabalhamos o nosso coração e abandonamos as nossas vontades para podermos tê-lo. Veja, esse é o Evangelho. O Evangelho nos aponta Cristo. O Evangelho é uma boa notícia. Não é um processo místico para resolver problema das pessoas aqui nesse mundo. É uma boa notícia de que Cristo morreu por nós. Então nós podemos nos alegrar nele. Nós podemos ter descanso nele. E nós podemos ter o nosso coração tranquilizado neles, sem que nós precisemos construir ídolos para fazer isso. Porque todo o sentido de vida, nosso sentido de vida, se encontra nele. Se você realmente quer mudar, se você realmente quer firmar o Evangelho na parte mais profunda do seu coração, destruindo os ídolos, Jesus precisa se tornar o seu verdadeiro amor. Deus precisa se tornar o seu verdadeiro amor. Como, irmãos? Em primeiro lugar, arrependa-se dos seus ídolos. Faça uma análise daquilo que está no seu coração. Seja qual for o ídolo. Dinheiro, filho, família, sexo, poder, respeito, bens, profissão, sucesso pessoal. Reconheça que nenhum deles pode te dar felicidade. Faça esse reconhecimento diante de Deus. Reconheça o quão perigoso esses ídolos são para você e como eles te afastam de Cristo. Em oração, em profunda oração, confesse todos os dias como essas coisas flertam com o seu coração. Como você é tentado por essas coisas. E peça a Deus para te fortalecer e fazer com que você veja quando está cedendo a alguma delas. Então você pode começar a experimentar a mudança. Reconheça que esses ídolos, eles agem no seu coração. Eles atuam no seu coração. E reconheça como eles são danosos para a sua fé. Porque todas as vezes que você se ira, que você tem medo, ou que você se desanima por alguma coisa que tem a ver com a idolatria do coração, os seus desejos mais fundamentais, você está dizendo que Cristo não é suficiente para você. E você sabe que isso não é verdade. Por outro lado, procure alegria em Cristo. Todos os dias, se concentre nas promessas que Cristo tem para você. Naquilo que Ele fez por você. Comece a amar a Jesus e a se dedicar a ter uma visão gloriosa dEle todos os dias. A ver como Ele salvou você, como Ele ama você, como Ele tem cuidado de você nos mínimos detalhes. Comece a valorizar a ação de Deus de forma prática na sua vida e se alegre por isso. E assim, meus irmãos, vocês ou nós poderemos vencer essa idolatria. E aí, nós começamos a mudar o nosso coração. Começamos a ter melhor o nosso coração transformado. E à medida que nós temos o nosso coração transformado, nós poderemos influenciar o coração de outras pessoas. E ao influenciarmos corações, nós influenciamos a nossa cidade para o bem. Amém? Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? Senhor, nós te louvamos mais uma vez e engrandecemos. O Senhor é bom, o Senhor é fiel e o Senhor é amoroso conosco. O Senhor olha para o nosso coração e vê quanta coisa nós temos lá dentro que precisa ser tratado, a Deus, de forma profunda, sincera diante do Senhor, para termos vida, encontrarmos vida no Senhor pelo Evangelho. E o Evangelho é capaz de tratar isso em nós. Nós precisamos assumir o caminho do Evangelho para tratar
a nossa devoção ao Senhor. Então, em nome de Jesus, Deus, trabalha o nosso coração para que, a partir de corações trabalhados pelo Espírito, nós sejamos realmente sal, luz e esperança para a nossa cidade. E muitas pessoas encontrem em nós, ó Deus, a alegria da salvação. Porque nós, ó Deus, nos tornaremos a imagem e semelhança de Cristo andando nesse mundo, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos, irmãos. Tenham todos uma boa noite, uma boa semana.